Olá pessoal, estamos de volta com o nosso Bom Dia Investidor, de quarta-feira, dia 17 de julho, e começando um pouco mais tarde, mas de qualquer forma não deixando passar o dia em branco nessa abertura de mercado. Os mercados começando o dia com indefinição de tendência nos principais mercados de risco, com pequenas variações, meio parecido com o que aconteceu nos mercados tanto internacionais quanto no mercado local na sessão de ontem. No exterior, os investidores operando diante de maior prudência em função do acirramento das relações entre os Estados Unidos e a China no que diz respeito às negociações comerciais que estão em curso já há bastante tempo e ainda podem demorar mais tempo, e principalmente no que diz respeito à propriedade intelectual. Além disso, temos o Brexit, que não tem definição e provavelmente não terá definição tão cedo. Aqui, ainda que o Congresso esteja começando a entrar em recesso, o recesso começa amanhã, a preocupação dos investidores nos remete à reforma da Previdência e o que pode acontecer na segunda votação na Câmara e as duas votações no Senado, se inclui estados e municípios ou se deixa para uma PEC para depois ser negociada lá para o mês de outubro, e agora com um olho um pouco diferente da reforma tributária, que, segundo consta do noticiário, Paulo Guedes deve anunciar algumas medidas que constam dessa reforma tributária até o final do mês de julho. Para compensar um pouco tudo isso, o Banco Central Europeu e o BOJ, o BCE e o Banco Central Japonês deram algumas declarações durante o iniciozinho da manhã sobre flexibilização monetária, sobre a necessidade de fazer isso, muito em função da desaceleração econômica, em boa parte produzida pelo protecionismo nas relações comerciais internacionais. Na zona do euro, tivemos a divulgação da inflação medida pelo CPI, preços ao consumidor do mês de junho. Ela subiu 0,2%. No ano, essa inflação está em 1,3%, com núcleo em 1,1% e muito abaixo das expectativas do Banco Central Europeu, que, portanto, tem margem para novamente flexibilizar a política monetária e até, quem sabe, reduzir a taxa de juros. No Reino Unido, a inflação medida por esse mesmo indicador, preço ao consumidor, o CPI de junho, mostrou estável e a inflação anualizada está em 2 pontos percentuais. Também cresce muito o debate internacional sobre criptomoedas. Ontem o Facebook esteve no Congresso americano dando explicações sobre o possível lançamento da criptomoeda Libra. Não convenceu muito os parlamentares e isso deve ter uma sequência na reunião do G7 que deve ser decisiva para as criptomoedas. Afinal de contas, os bancos centrais não podem deixar isso sem alguma regulação. Aqui, Paulo Guedes disse que vê melhor, enxerga melhoras em indicadores de conjuntura apresentados mais recentemente e diz que, na visão do governo, a reforma tributária que vai ser anunciada não pressupõe a adesão de estados e municípios. Também foi divulgado o IPC da FIP, da segunda quadricemana do mês de julho, a inflação declinando para 0,10%, vindo de 0,17%, e o governo também anunciou que deve liberar até 35% dos valores do Fundo de Garantia nas contas ativas. No total seriam quase 62 bilhões de reais, mas eu digo que isso é uma medida absolutamente pontual. Em alguns casos vai servir para pagar dívidas, em outros casos para consumo, mas é pontual. Deveria trabalhar muito mais em reformas estruturantes, mas do ponto de vista de tentar alavancar um pouco a economia é bastante válido. E a safra de balanços também tem feito algumas mudanças pontuais, principalmente no mercado americano. Ontem e hoje foram divulgados balanços de instituições financeiras e de algumas empresas. No conjunto vieram mais para positivo e agora, logo em seguida, vamos ter esse mesmo tipo de efeito com a divulgação de balanço das empresas locais.
Dia começando com taxa de juros dos DIs de estável para positiva, para alta, dólar iniciando em queda de 0,25, moeda cotada a R$ 3,76, e a Bovespa começando no seu índice futuro com uma alta de 0,29%. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer nesse início de manhã. Eu espero vocês no final da tarde com o nosso Boa Noite Investidor. Até lá, então.